E agora chegou a vez de falarmos sobre o registro de incorporação, mais conhecido no mercado imobiliário como RI. E aí, corretor, o que você sabe sobre esse assunto? Para falar mais sobre o assunto, hoje eu recebo ela, que é advogada e coordenadora aqui do setor jurídico do Cresce Paraíba. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Berna. Eu queria começar fazendo uma pergunta bem simples. O que é o registro de incorporação? O registro de incorporação nada mais é ele é a certidão de nascimento. O empreendimento, a grosso modo, o empreendimento ele só pode ser comercializado, vendido após ele ter o registro de incorporação, que é um procedimento legal perante os órgãos para poder formalizar o RI, o empreendimento imobiliário perante a lei e torná-lo legal e seguro para as partes. Ele traz segurança e garantia jurídica para todas as partes envolvidas, seja ele o vendedor, seja ele o comprador, seja terceiros interessados e até justamente quem está os financiadores. E doutora, quais mudanças a lei do RI sofreu que houve um impacto no dia a dia da construção civil? A gente sentiu aí uma alteração que veio bastante, polemizou bastante entre os corretores com relação à necessidade trocando o termo onerar, onde antes era vedado a negociação e trocou por onerar. Permitiu, então, com isso, a formalização de reserva. Porém, ainda fica muito na cabeça dos corretores sobre a questão de se pode publicizar sem o número do RI. E aí a gente bate forte, inclusive com o Ministério Público, para dizer que não, ainda não é possível, não houve nenhuma alteração com relação a isso. Mas tão somente do poder de negociar. Hoje em dia a gente já pode negociar, fazer a reserva, sem recebimento de valores, mas de forma nenhuma a venda sem que tenha saindo ainda o número do registro de incorporação. E falando ainda sobre essa questão da numeração, como é que o corretor deve agir se ele encontrar um empreendimento que não tem esse registro? Por hora, ele não deve comercializar, ele deve aguardar, deve entrar em contrato com a construtora, porque algumas vezes a gente sabe que o empreendimento ele pode estar em uma fase inicial e estar aguardando a liberação do RI. Então, ele deve aguardar, mas ele verificando que está havendo a comercialização, ele deve apresentar uma denúncia, certo? Junto ao CREA, que inclusive nossa fiscalização, nós estamos em parceria com o CREA para poder autuar também as construtoras que estão insistindo em vender empreendimentos sem RI, como ele também pode procurar o MP-PROCON. Porque o fato de você vender um empreendimento sem o RI constitui uma infração penal, tipificada pela Lei 4.591, de 64, que é a lei que regulamenta e que rege o registro de incorporação. E existe uma forma de garantir a veracidade dessa numeração? Existe algum modo de consulta pública? Como é que o corretor e até mesmo o cliente pode ter acesso à veracidade desse documento? Geralmente, em toda publicidade, conforme o artigo 32 da referida lei, eles pedem que conste o número do RI. E com esse número, ou até mesmo com os detalhes do empreendimento, você pode ir no cartório de registro do imóvel onde ele está sendo construído e verificar se realmente existe, se realmente todas as informações das unidades, o material, é tudo conforme está descrito aquilo ali. Porque caso seja inexistente, eles estejam usando um número de RI que não existe, isso aí configura uma atitude ainda pior. Configura um crime contra a economia. Agora a gente vai dar uma rápida pausa para você conferir mais novidades aqui no Clube de Benefícios do Cresce Paraíba. Confira! Oi, gente! Tô de volta para falar do Clube de Benefícios do Cresce Paraíba. E verão já chegou e todo mundo quer manter o shape em dia, né? Mas para além disso, é importante lembrar do bem-estar, da saúde e qualidade de vida, que também é a preocupação do nosso conselho. Por isso, todos os corretores de imóveis do nosso estado têm descontos e benefícios na Blue Fit Academia. Vê só! Atenção, corretores de imóveis da Paraíba! Eu me chamo Flaviano Souza e trago boas notícias para vocês. Em convênio com o Cresce PB, você que faz parte terá descontos e preços promocionais, com isenção de matrícula, com isenção de taxa de anuidade, planos sem fidelidade e com mais de 30 modalidades de aulas coletivas para você experimentar. A você que ainda não conhece a rede,
fica aqui meu convite e não perde tempo. De volta aqui no Saiba Mais, falando sobre o assunto de registro de incorporação com Raíssa Rodrigues. Doutora, me tira outra dúvida, a gente já está pertinho do final do Saiba Mais, mas eu tenho mais duas perguntas para você. Uma delas é: existe alguma penalidade ao profissional que publicizar ou seguir na negociação do imóvel sem o RI? Se o corretor de imóveis ele for flagrado anunciando ou tentando vender, comercializar, ele vai responder perante o CRES também. Ele pode ser autuado por descumprimento da nossa lei do artigo 20, inciso 5, da lei 6.530, que é quem regulamenta a profissão do corretor de imóveis. Também constitui uma infração ética, conforme predispõe o nosso artigo 38, inciso 6, do decreto 81.871 de 78. E aí, as penalidades podem ser atribuídas a esse corretor, de uma advertência a uma censura, aplicação de multa, suspensão e até o direito de registro de exercer. Tudo isso vai depender da gravidade da conduta dele, desde o anúncio até realmente a efetiva comercialização, até também a questão da reincidência. Se ele vem reincidindo, ele vai ter uma responsabilidade um pouco maior perante o conselho, mas também nada impede de que ele seja responsabilizado criminalmente, porque a lei prevê, ele também está infringindo a lei 4.591, como ele também pode responder civilmente caso tenha causado algum dano, certo, ao comprador. E ele pode, porque hoje em dia os corretores de imóveis, eles respondem civil e penalmente por todos os atos praticados. Entendi. Agora, dúvida de consumidor, não é dúvida de corretor. Comprei um imóvel na planta, certo? E aí observei lá no RI toda aquela descrição. Eu lembro que no comecinho da nossa conversa você falou que o RI é uma certidão, meio que uma certidão de nascimento, né? Dos empreendimentos. E aí na entrega observei que tem coisas diferentes, como tipologia, materiais que não correspondem com aquilo que está no RI. O que fazer nesses casos? Porque assim, no registro de incorporação, você precisa entregar a planilha de custos, tem que ter o material que vai ser utilizado, tem que ter o descritivo da área comum. Então, se está divergente, realmente tem que recorrer ao judiciário, tem que acionar aquela construtora, porque aí caracteriza, inclusive, a venda enganosa. E a construtora, ela pode ser responsável não só civilmente, mas também criminalmente, por não só enganar. No caso desse, seria um dano não apenas a um consumidor, mas a uma gama de consumidores, e aí sim atrairia a atenção do Ministério Público, que está sempre atuando muito forte e batendo nisso. Muito bom, é importante a gente ficar por dentro de saber os nossos direitos, né? Com certeza, e isso é uma temática bem importante e cada vez mais atual, porque constantemente o mercado está aquecido, cada vez mais empreendimentos sendo lançados. Então, empreendimento em construção e na planta tem que exigir o RI. É a garantia que o comprador tem do material, da idoneidade da empresa, de que aquele empreendimento ele realmente tem condição, viabilidade de ser entregue daquele molde e que ele atende aos quesitos legais. Então, fica de olho, consumidor, exija o RI. É isso aí, exige o RI, corretor, consumidor, fiquem ligados para não ter problemas depois. Doutora, muito obrigada pela sua participação, foi maravilhoso. Gente, ela é maravilhosa, amei esse bate-papo, saí daqui com muita informação, com muito conteúdo sobre o assunto. Então, Saiba Mais vai ficando por aqui, fica ligado porque logo logo a gente volta com mais assuntos relevantes para você ficar por dentro do assunto. Até mais!